Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, o pessoal que está em Brasília provavelmente não vai jantar hoje, porque a expectativa do ministro Alexandre de Moraes é terminar os depoimentos ainda hoje. Entramos no segundo dia dos depoimentos dos réus de um dos grupos, do Grupo 1, chamado Grupo Crucial, que são investigados na ação penal da trama golpista. E é para Brasília que a gente vai, porque a Samantha Klein traz aqui um resumo para a gente, os principais pontos. Boa noite, Samantha. Oi, boa noite, Carol, Vera, Débora. Olha, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, fala neste momento. Ele afirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal que não tratou da chamada minuta do golpe com os comandantes das Forças Armadas após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele também confirmou participação numa reunião em que foi apresentada essa minuta do golpe, mas diz que só lembra dos considerandos deste documento. A gente tem um trechinho da fala dele. Em seguida a gente escuta, até porque Nogueira segue falando. Ele começou ainda o depoimento pedindo desculpas por ter dito que a Comissão de Transparência das Eleições era coisa para inglês ver. Moraes também questionou o ex-ministro da Defesa sobre ataques à democracia e ao sistema eleitoral. Acho que não temos também, Samantha. Não temos. Tudo bem, não temos. Mas esse interrogatório continua e o ex-ministro da Defesa também confirmou ter recebido o hacker Walter Delgatti Neto no Ministério da Defesa a pedido do ex-presidente Bolsonaro para ver se ele tinha, abre aspas, algo a acrescentar sobre as urnas eletrônicas. Segundo o ex-ministro da Defesa, o hacker esteve lá somente uma vez, lá no Ministério da Defesa, por cerca de 15 minutos. Portanto, em resumo, ele chegou já pedindo desculpas por ter incentivado aí ataques à democracia e disse que não participou, não sabia do teor da minuta do golpe e que não tratou dela com os comandantes das Forças Armadas. A gente teve outros depoimentos hoje, né, Samantha, durante o dia. E o que você destacaria aí dos demais depoimentos? A gente teve aí um dos mais aguardados depoimentos, que foi justamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que negou ter participado da tentativa de golpe de Estado. Ao ser questionado pelo relator da ação, disse que não procede acusação contra ele, mas admitiu que discutiu com auxiliares e comandantes militares alternativas, abre aspas, dentro da Constituição para tentar reverter os resultados das eleições. Inclusive, Bolsonaro lembrou da ação do PL questionando o resultado das eleições, eles que tinham levado ali uma multa de 22 milhões de reais e, segundo Bolsonaro, o objetivo ali era discutir eventual estado de defesa. Ele também lembrou que GLO, uso de garantia da lei e da ordem, também foi alvo de debate com os comandantes por conta dos protestos de caminhoneiros e por conta dos acampamentos junto aos quartéis. Bolsonaro também, ele negou aquela suposta ameaça de prisão feita pelo então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Segundo Bolsonaro, isso nunca aconteceu. No entanto,
Quem confirmou esse fato foi o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, que confirmou e reafirmou ter presenciado, portanto, essa ameaça. Bolsonaro ainda negou ter participação nos atos golpistas do 8 de janeiro e disse que não conhecia qualquer plano de prisão das autoridades. Quem falou mais cedo também foi o almirante Almir Garnier, que confirmou para a primeira turma debate sobre medidas de GLO, mas negou que tenha tratado da minuta golpista. Anderson Torres, aliás, ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública aqui do Distrito Federal, negou a chamada minuta do golpe, que justamente foi encontrada entre os pertences dele. Ele disse que se perdeu totalmente quando soube da sua prisão e por isso perdeu o celular. E o general Heleno só respondeu às perguntas dos advogados e defendeu também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora começou por vídeo o interrogatório do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Ele está acompanhado dos seus 2 advogados e sim confirma aquela previsão de terminar hoje estes interrogatórios, aí como a Débora justamente abriu a minha chamada. Tá certo, Samantha. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho, nossa equipe em Brasília volta com mais detalhes sobre esses depoimentos. Agora, Vera, a gente viu aí o esperado confronto, né, entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Não chegou a ser conflituoso, muito pelo contrário. Eles estavam preparados, se prepararam para esse momento? Olha, passou a nítida impressão de que sim, Débora, de que ambos passaram por uma espécie de uma preparação, além da preparação técnica, para perguntar e responder sobre o que consta da denúncia, também uma espécie de preparação emocional para não perder a linha um com o outro, né? A gente sabe que existe um histórico enorme de declarações bastante agressivas do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao ministro Alexandre de Moraes, pelas quais algumas delas ele até se desculpou no dia de hoje, e o ministro tem um histórico em outros depoimentos de, às vezes, também se impacientar, perder a linha, mas isso não aconteceu em nenhum momento. Até quando o Bolsonaro se alongava muito nas respostas, o Alexandre de Moraes falava, imagina, não tem limite de tempo, pode falar. Então, eles foram preparados para não cair em cilada e não incorrer ali. O Bolsonaro na reiteração de acusações contra o ministro. E o ministro, no que poderia ser enquadrado posteriormente como tentativa de cercear o direito do Bolsonaro a se defender e dos outros réus também. Então, todo mundo dentro de um script muito estrito ali, os dois principalmente. Agora, Vera, falando do depoimento do Bolsonaro em si, ele admitiu reuniões para tratar da possibilidade de contestar o resultado das urnas, e até de não passar o cargo para o Lula. Também reconheceu que viu, pelo menos, uma minuta com proposta de ruptura democrática. Você acha que ele se complicou nesse depoimento? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o ex-presidente, assim como quase todos os outros, caminham para uma condenação, porque nada foi apresentado de prova consistente que refute as provas reunidas ao longo do inquérito, depois, posteriormente, na denúncia apresentada pelo procurador Gonê e agora na fase de depoimentos, tanto das testemunhas quanto dos réus. Então, as confirmações ali, ainda que com tentativas de minimizar o que houve, elas são uma espécie de CQD ali, como queríamos demonstrar, do que consta da denúncia do procurador Gonê. Os ministros da turma que já encontraram lá na aceitação da denúncia provas suficientes para abrir a ação penal, agora, diante do fato de que ninguém nega ter estado naquelas reuniões, ter visto esses documentos golpistas, ter dado margem a que se discutissem essas possibilidades de ruptura, etc., acho difícil algum desses que depuseram até agora arrancar uma absolvição nesse colegiado da primeira turma. Agora, Vera, e quanto aos demais réus, o que você destacaria os principais pontos? E foi uma surpresa, né, o fato de o general Augusto Heleno não ter respondido às perguntas de Alexandre de Moraes, ter usado o direito de defesa de se manter parcialmente, né, em silêncio.
Pois é, eu acho que ele saiu do script dos demais, né? Porque todos os réus demonstraram ali extrema cordialidade em relação ao ministro, até mesmo muita humildade para reconhecer quando eventualmente tivessem usado de uma retórica mais acalorada, etc. E ao optar por não responder ao relator, o general Heleno deu margem àquela ideia de que ele poderia perder as estribeiras e se complicar se fizesse isso. Então, eu acho que não ajuda também na defesa dele. Além disso, a maneira como o próprio advogado dele conduziu o depoimento dele foi bastante confusa, fez com que o general começasse a falar, ele falava, não é isso que eu estou perguntando para o senhor, então não teve ganho dele não responder ao relator, porque o seu próprio advogado e ele ficaram batendo cabeça em vários momentos ali entre eles. E no momento que o Alexandre de Moraes tomava o depoimento de Jair Bolsonaro, inclusive citou isso, né? Que faltou combinar entre o advogado e o réu. Exato. Nesse momento, o STF já está ouvindo o Braga Neto sobre a trama golpista, já iniciou o depoimento dele. A gente vai a Brasília, Carol? Volta a Brasília? A gente volta a Brasília porque a Isa está entre outros bastidores aí dessa sessão, né, Isa? Pois é, Carol, Débora, Vera, o que chamou a atenção aqui nos últimos minutos da sessão foi justamente essa bateção de cabeça, né, vamos colocar assim, entre os réus e os advogados. O general Paulo Sérgio Nogueira, inclusive, dava algumas respostas para o advogado bastante atravessadas, o que gerou e arrancou risos não só de quem estava acompanhando aqui o interrogatório, mas também dos próprios ministros, inclusive do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é sempre muito sério, muito sisudo, né? O advogado de Paulo Sérgio Nogueira fez algumas perguntas para o réu, e as respostas eram de que ele já tinha respondido a esses questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes, e em uma dessas ocasiões, Paulo Sérgio Nogueira até adverte o advogado perguntando se ele iria realmente questioná-lo sobre a reunião do golpe. O advogado fica um pouco ali numa saia justa e fala que esse questionamento era o motivo dele se defender durante o interrogatório. Então chama a atenção esse método usado pelos advogados que não tem dado certo. Método esses que eles têm chamado de método Alexandre de Moraes. Aconteceu de manhã com Augusto Heleno, né? No momento em que a defesa tentou fazer alguns questionamentos limitando a resposta de sim ou não, mas o Augusto Heleno dava outras respostas que aparentemente não tinham sido combinadas, e também hoje à tarde com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco começou a falar o general Walter Braga Neto, que participa por videoconferência porque ele está preso no Rio de Janeiro. E aí um outro momento bastante inusitado foi quando o Moraes pergunta para cada um dos réus se eles já foram condenados ou presos em situações distintas anteriores. E aí o Braga Neto responde: eu estou preso, Vossa Excelência. E o ministro Alexandre de Moraes então rebate, dizendo que sabia que ele estava preso, porque foi o próprio Moraes quem decretou a prisão dele, o que também foi um outro momento de descontração e de risos arrancados, não só da plateia, mas também dos ministros. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele começou com uma postura mais tensa, com boca seca, nervoso, gaguejou em alguns momentos, mas depois relaxou e inclusive se sentiu muito à vontade para fazer brincadeiras com o ministro Alexandre de Moraes, quem sempre tratou como desafeto político, né? O ex-presidente, inclusive, convidou o Moraes a ser vice em uma eventual chapa com ele para 2026, mas lembrando que Bolsonaro está inelegível. Vamos ouvi-lo. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira?
O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Um Bolsonaro, portanto, completamente diferente de quando ele era presidente da República, se referia a Moraes como Vossa Excelência, também pediu desculpas, né, em alguns momentos, mas Bolsonaro não deixou de aproveitar aqui o interrogatório para tentar fazer uma espécie de palanque político. Inclusive, repetiu o que fazia nas lives semanais, que eram transmitidas durante toda a semana, né, nas redes sociais, tentando ali fazer um balanço do governo, dizendo que foi prejudicado na campanha eleitoral e desabafando também com o discurso de que não sabe o porquê acabou parando como réu. Em outra ocasião, ele disse ser desagradável estar à frente de Moraes nessa circunstância como réu e frisou que a arrecadação que conseguiu por meio de doações de Pix no valor de 18 milhões de reais é a forma de sustento dele hoje e que conseguiu arrecadar mais do que o Criança Esperança. Me permita confessar uma coisa, Vossa Excelência, acho que vale a pena até para quem está nos ouvindo aqui. Mesmo no meu governo chegou um deputado, chamou de apelido, né? Ele tinha um apelido, tá? Quando era deputado. Ele falou: você precisa arranjar uma grana para quando você deixar aí o governo. É um susto, né? Que grana é essa? Tem que arranjar algumas dezenas de milhões de reais, porque quando você deixar o governo, você vai ter problemas seríssimos com a justiça. Se não fosse a campanha de Pix, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais e a gente gasta. Eu não posso trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Bolsonaro trocou mensagens com a mulher e chamou a atenção, meninas, só para encerrar, um emoji usado por ele de melancia, um dos recentes ali, né, quando a gente utiliza. E o Paulo Sérgio Nogueira fez uma fala agora há pouco que pode explicar o motivo desse emoji. Ele fala que entre a cúpula militar se usa o apelido de melancia para generais, nas palavras de Paulo Sérgio Nogueira, comunistas, porque melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Volto com vocês. Obrigada, Isa. Vera, esse estilo aí do Alexandre de Moraes, bem-humorado, está chamando a atenção, né? Pois é, não condiz com o estilo dele em outros depoimentos, mas acho que foi claramente uma opção correta. Ele está indo muito bem, está demonstrando ali um domínio pleno dos muitos volumes de provas que tem nesse caso, e são dados de fatos que remontam alguns deles a 2020, a 2021, então ele tem a cronologia muito clara na cabeça, sucessão de reuniões, o que aconteceu numa e na outra, que tipo de documento foi discutido aqui e ali, então ele evoca muitos desses momentos quase de cabeça, ele tem lá as suas anotações nos papeizinhos recortados, mas também tem muita coisa que ele traz de memória, e isso faz com que seja difícil driblar alguns questionamentos dele. E como ele está fazendo questionamentos muito objetivos e muito circunstanciados às provas, isso também faz com que seja difícil para os réus refutarem algumas afirmações. O senhor estava? Eu estava. Então não tem como negar. Foi discutido isso? Foi. Foi discutido essa minuta. Aí o Bolsonaro tentava... O senhor disse que foi exibido numa tela, é isso? Ele, foi exibido numa tela. Aí você já conseguiu a confissão da pessoa de que, numa reunião oficial do governo, se discutiu a possibilidade de decretação de estado de sítio. E isso, pela nossa legislação, já configura uma tentativa de golpe de Estado. Então, eu acho que ele está conseguindo encaminhar os depoimentos para a confirmação dos sucessivos pontos da denúncia do procurador Paulo Gonet relativa a esse núcleo chamado núcleo crucial. Então, acho que ele está tendo um desempenho, eu diria, impecável. Mesmo nesses momentos de humor ali, que ele quebra um pouco o clima, ele acaba desarmando o espírito dos céus. Então, mesmo nessas pequenas intervenções de alívio cômico, vamos dizer assim, ele também está indo muito bem.
Bem, Vera, embora o assunto seja sério, esses momentos de descontração geraram memes, né? Teve advogado dizendo que estava com fome, hoje vai ficar com mais fome ainda, pelo visto, né? Mas o almoço foi longo, pelo menos, ali. É. Teve uma pausa de 1h30, deu para ir até na churrascaria Rodízio. Imagino que o defensor lá do general Heleno deva estar satisfeito com a pausa para o almoço. O que mais você destacaria de inusitado? Esse solove do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes com essa coisa do vice foi um momento bem engraçado. E agora, que a gente já estava aqui no estúdio e eu não acompanhei, mas eu estou começando a ver os recortes e os posts dessas patadas literais que o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, deu no seu advogado, até pondo a mão nele, empurrando. Isso aí não é muito engraçado para o advogado, mas é, no mínimo, inusitado e mostra ali uma falta de afinação mesmo entre defesa e os réus, como mostrou a Isis Tasserino, né? Que tenha faltado tempo para esse pessoal se preparar para um momento que, afinal, vai definir o seu futuro, né? O resto da sua vida, se você é um condenado e pode até pegar uma prisão ou não. Então, o réu mostrar uma falta de controle nesse momento dá a medida da sua preocupação, do seu nervosismo com essa situação, né? A gente já está quase na hora do intervalo, Wender Salles, mas eu preciso fazer aqui uma pergunta à Vera. Essa preparação, tanto do Moraes quanto do Bolsonaro, e a gente vê um desempenho do Bolsonaro, ele começa ali um pouco mais nervoso, depois vai relaxando, chega a brincar. Isso influi de alguma forma na percepção da base, dos apoiadores, talvez para a ação penal não, mas tem alguma influência, Vera? O Bolsonaro sempre joga nesse campo, né? Ele queria exibir um vídeo, ele lamentou profundamente o fato de não ter podido exibir alguns vídeos na campanha lá de 2022. Ele lembra das lives, ele lembra de quantas pessoas ele atraía, essa coisa de arrecadou mais do que o Criança Esperança. Então, essa história de que o senhor quer ir lá nos aeroportos ver como eu sou bem recebido, o Moraes também declinou. Então, essa coisa de que ele mantém a aura de mito e a popularidade é muito relevante e importante para ele. Mas eu acho que isso não vai ser capaz de salvá-lo e de determinar a sua absolvição. O Supremo parece muito fechado em torno do que o procurador Gonê levou na denúncia. Muito bem, agora sim, a gente faz um intervalo, você fica com as notícias da sua região. Na sequência tem o repórter CBN e voltamos depois com mais Viva Voz. Viva Voz de volta e a gente retorna a Brasília para tratar de um outro assunto importante também dos últimos dias. A Ana Carolina Tomé traz aqui manifestações do ministro Fernando Haddad ainda sobre as alternativas ao IOF. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Débora. Boa noite também aos ouvintes da CBN. O ministro Haddad minimizou, Débora, a fala do presidente da Câmara de que o Congresso não tem o compromisso de aprovar as medidas que serão enviadas pela equipe econômica. O pacote vai ser uma alternativa ao decreto que elevou o IOF, mas deve sofrer resistência no Congresso, principalmente da bancada ruralista. Haddad disse que Mota tem sido prudente e que é do jogo democrático que o Congresso faça alterações no texto, mas voltou a dizer que as medidas fazem injustiça tributária ao cobrar dos mais ricos. É uma fala de prudência, porque, veja bem, lá não estavam os 513 parlamentares, né? Como é que ele pode tomar uma decisão de aprovar ou não sem ouvir as bancadas? Vai haver uma sensibilidade natural. O andar de cima, vocês sabem que tem uma penetração aqui em Brasília, que os andares de baixo não tem. Quem está tomando avião para vir para Brasília não é a pessoa pobre que está vindo para cá. Está vindo a pessoa que tem interesses econômicos relevantes. O governo vai propor a elevação da taxação das bets de 12% para 18% e a tributação de imposto de renda de 5% sobre títulos que hoje são isentos. Haddad também confirmou a definição de uma alíquota única de 17,5% do IR sobre as outras aplicações financeiras. As medidas provocaram chiadeira de empresários, mas o ministro disse que isso é marginal porque elas vão provocar a queda dos juros e do dólar. O governo ainda propôs o aumento de 15% para 20% da JCP, mecanismo usado por
empresas para remunerar acionistas e pagar menos impostos. JCP. Além da MP, o governo vai enviar um projeto que prevê cortar em 10% alguns benefícios fiscais. Mas congressistas, Débora, já afirmam que vão modular a proposta. Não entram nessa conta os previstos na Constituição, como o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. O ministro da Fazenda admitiu que gostaria de fazer mais. Não saiu do jeito que nós queríamos. Nós queríamos fazer uma coisa mais ampla. Aí se decidiu, para bem do projeto, fazer o infraconstitucional. Nós queríamos fazer uma coisa mais ampla. Ok, ainda assim interessa para o país. Então vamos avançar por aí. Então nós precisamos ter um pouco da sensibilidade, do pulso do Congresso. Senão acaba acontecendo o que aconteceu ano passado. Débora, volto com você. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Pois é, o ministro demonstra ter compreendido que foi um desastre o que aconteceu em situações passadas. Portanto, embora ele não faça um meia-culpa com todas as letras, isso é uma maneira de reconhecer que ele próprio e o governo conduziram mal a articulação política, pelo menos desde o final de 2023, que tinha sido um ano muito bom de relacionamento entre o governo e o Congresso, e aí depois a maionese deu uma desandada, e ele reconhece que as medidas ficaram aquém do que ele esperava, portanto vão arrecadar menos do que ele precisa para fechar as contas desse ano. Aquém do que ele esperava em medidas que, de uma maneira ou de outra, seja cortando compensações tributárias que existem hoje, seja sobretaxando alguns investimentos, seja tirando alguns benefícios tributários que existem, elas são todas medidas que continuam atacando a questão da arrecadação. Elas são aumento de arrecadação de alguma maneira, como era também a ideia de aumentar o IOF sobre diversas operações. Aquela coisa de anunciar um corte expressivo de gastos, e de gastos estruturais, e de gastos que sejam ali, que tenham uma progressão geométrica, porque ou eles estão vinculados, por exemplo, ao reajuste do salário mínimo, ou estão vinculados de alguma maneira pela Constituição, eles são obrigatórios ali. Nada disso, por enquanto, entra na equação, nada disso faz parte das falas do governo. E isso é o que causa uma certa desconfiança por parte dos parlamentares e do que o ministro chamou de o andar de cima, né? Um jargão até um pouco antigo, mas não adianta. De fato, ele tem razão. Algumas classes empresariais e o mercado financeiro têm uma ascendência sobre as bancadas, e isso explica a fala bastante cautelosa do presidente da Câmara, Hugo Mota. E à medida que a eleição vem se aproximando, Vera, fica mais difícil de tratar de gastos estruturais? A eleição contamina o debate? Contamina tanto a ideia de corte de gasto, com a qual o governo não quer se comprometer, como também contamina qualquer tentativa de se aumentar a arrecadação pelo lado dos tributos. Os parlamentares não vão querer espetar mais uma conta no setor produtivo, no setor financeiro, em ano pré-eleitoral. Então, você fica num impasse. E o ministro vai tendo a sua cartela de possibilidades para fazer frente ao arcabouço fiscal que ele mesmo propôs, muito reduzida. Então, é uma situação complexa, com a qual eles estão tendo muita dificuldade de lidar. E a crise de popularidade do presidente, isso aí é uma bomba de efeito, né? Você não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha. Se ele está com crise de popularidade, por que não consegue governar direito com o Congresso? Ou se não consegue governar direito com o Congresso, porque a sua popularidade está muito baixa. Então, são coisas que se retroalimentam e tornam ainda mais difícil sair desse corner. E até porque o Congresso também é seletivo, né, Vera? Porque tem projetos em que o Congresso senta em cima, que poderiam representar corte de despesa. Por exemplo, a questão de previdência dos militares, supersalários. Complicado, né? Complicado. Questão também das emendas, não aceitam discutir nenhum tipo de redução nesse sentido. Então, a coisa não avança. Por outro lado, o governo não quer nem ouvir falar numa reforma administrativa, que seria uma coisa bem-vinda de alguma maneira. Os dois lados têm muita dificuldade em tratar de qualquer corte mais estruturante de gastos. Muito bem, a gente faz mais um intervalo agora e volta na sequência com Renata Agostini.
O Viva Voz está de volta e já está com a gente, a partir de Brasília, a nossa colunista das terças e quintas, Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Carol, Débora. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Renata está desde cedo na jornada de acompanhar os depoimentos que acontecem na primeira turma, assim como a gente. E a gente vai voltar a falar disso, trazer ali os highlights e o que ela analisou de importante. Eu queria começar com a questão ali de um resumo da ópera, né? Teve algum fato novo, alguma grande jogada da defesa, alguma revelação bombástica por parte dos réus que nos leve a pensar que pode haver uma reviravolta nos rumos do julgamento? Não acredito. Minha opinião impopular do dia, que todo mundo ficou de olho nesse depoimento, é que foi um grande momento anticlímax. E eu explico, pessoal. Primeiro porque, para surpresa, me parece, de muita gente, não é que não houve ali um debate. Teve uma relação extremamente cordata, em alguns momentos ali, né, até com direito a gracejo, de parte a parte, quando a gente olha a relação de Jair Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes. Não que não fosse surpreender se Jair Bolsonaro, uma vez que está na condição de réu, saísse para esse depoimento vestido com as roupas e as armas de Jorge e fosse para cima do ministro relator. Mas não parecia nem de perto o político, o ex-presidente, que nos últimos anos, basicamente, colocou um alvo para cima do ministro Alexandre de Moraes, culpando por quase todas as desgraças que ocorriam na vida dele. Então, a gente viu ali um presidente que estava basicamente, de um lado ali, querendo lançar pontes, né? Até ali fazendo brincadeira, né? Humanizando a figura de Alexandre de Moraes, saiu-se com aquela de fazer uma brincadeira aqui, você pode ser meu vice. E a gente viu também o ministro Alexandre de Moraes, mais do que focado e sereno, que acho que é o que se esperava, mas disposto a dizer que estava de enorme bom humor, fez graça dele mesmo, né? Com os ataques na internet, nesses momentos em que respondia a Bolsonaro. Então, foi ali um momento muito fora de uma relação que foi pontuada nos últimos anos com críticas, ataques, e aí eu estou misturando aqui, né, tanto que foi feito publicamente por Bolsonaro, quanto nos bastidores e como nos autos. Os dois foram antagonistas na política nacional e nos desdobramentos do judiciário nos últimos anos. O outro aspecto que eu coloco nesse guarda-chuva ali de anticlímax é que, como a Vera colocou, né, na pergunta, a gente teve algum grande lance? Não me pareceu. A gente pode comentar algumas coisas interessantes que Bolsonaro disse, mas até a tese principal sobre um fato que neste momento é indisputável, que é, sim, Jair Bolsonaro discutiu com os comandantes das forças formas de reverter o resultado eleitoral. Todos os comandantes confirmaram isso. Ele não disputa mais isso. Mas ele faz ali uma releitura de que ele estava ali batendo um papo. Será que dá para fazer alguma coisa dentro da legalidade? Essa versão que parece bastante fora da realidade, ela já tinha sido testada por Bolsonaro em algumas entrevistas. Ele já vinha colocando isso na rua. Então, nem esse aspecto, ainda que nos choque, como que alguém pode falar que então estava ali discutindo se dava para cometer um crime dentro das 4 linhas da Constituição, o fato é que isso também não me pareceu algo que, para responder e devolver para vocês, que eu me alonguei, meninas, que possa nos apontar para qualquer tipo de reviravolta no que vimos até agora nesse julgamento. Agora, Rê, como é que você acha que os bolsonaristas, aqueles apoiadores mais radicais, né, receberam esse papo cordial e até amigável? Isso ainda eu vou ter que dar uma mergulhada para entender, Débora, mas conhecendo não só Jair Bolsonaro como o comportamento do seu séquito, me parece que todo mundo vai achar esse é o Jair, né? Que na hora ali ele é amigo de todo mundo, ele nem estava atacando, porque esse é uma estratégia retórica muito interessante de Bolsonaro e do bolsonarismo como um todo, né? Oscilar entre o ataque e quase uma coisa de foi mal, tava doidão.
que, aliás, ele usou no seu depoimento, quando ele falou sobre os ataques feitos a ministros do Supremo e ao próprio ministro Alexandre de Moraes, naquela reunião que foi gravada, mas não deveria ter sido gravada, segundo o ex-presidente, ele fez ali um pedido de desculpas e disse que exagerou, que é essa coisa de, eu estou aqui falando algo que é evidentemente um ataque, que evidentemente está abaixo da linha da cintura, mas se pegar muito mal ou se for conveniente, eu vou dizer que foi, realmente eu exagerei, não deveria ter falado daquela maneira, não era bem isso que eu queria dizer, ou era uma brincadeira. A gente viu esse tipo de argumento ser usado por Bolsonaro em diversos momentos. E ao oscilar entre essa figura colérica, né, e que está ali sempre querendo apontar uma seta para os seus adversários, e esposado o cara bacanão, que também está ali disposto, né, a desanuviar o ambiente, esse tipo de malabarismo ele faz com maestria e é muito palatável para os seguidores de Jair Bolsonaro. Agora, Renata, eles normalizam coisas muito graves, né? Parece que foi tudo um surto coletivo, ou um gaslight nacional, porque a gente discutiu, sim, formas ali de contestar o resultado das eleições como se isso fosse normal. Essa é a forma que o Bolsonaro encontrou há algum tempo de tentar explicar por que ele teve esse tipo de conversa. Isso encontra eco em alguns apoiadores do presidente, né, que nas conversas, ao longo do tempo, quando a gente ia perguntando o que aconteceu lá no Palácio da Alvorada, vez ou outra eles sacavam esse argumento. Debater que seja o artigo 142, ou debater se dentro da Constituição haveria formas de questionar o resultado da eleição, não seria um crime. Agora, veja, isso aqui é evidente, né, a estratégia que eles querem usar, que foi o que Bolsonaro entregou, mas aqui cabe algumas ponderações. Primeiro que a tentativa em si de colocar de pé um golpe, ela por si ela é um problema, ela por si configura um crime. Segundo aspecto, e aí eu quero trazer o que eu acho que é uma menção honrosa do dia, né? Não dá para jogar o dia todo no lixo, não é assim. É uma menção honrosa porque é o momento em que o ex-presidente fala que não tinha clima, não tinha oportunidade, não tinha uma base mínima para se pensar numa medida de golpe ou, né, um estado de sítio, por aí vai. Que é o que comandantes das forças que estiveram com o Bolsonaro naquela época disseram nesse julgamento que presenciaram. A pergunta que fica, e aí endereçando ao que você coloca, Carol, que para mim é relevantíssimo, mas como assim não tinha clima? Se tivesse, estava tudo bem? Eu acho que essa é a reflexão que todo mundo está acompanhando, e todos deveriam estar acompanhando esse julgamento, deveriam se fazer o tempo todo. Como que chegamos em 2025 achando que é o caso de ouvir de autoridades que estavam comandando o país a naturalização de um debate sobre questionar e reverter o resultado das eleições sem nenhuma evidência, porque durante todo esse julgamento, todas as vezes em que esse tema foi colocado à mesa, evidências concretas sobre um suposto problema com as urnas eletrônicas, isso foi, como deve ser, refutado pelos fatos, porque nós não temos nenhuma evidência de que houve, em qualquer tempo, um problema com o nosso sistema de votação. Perfeito. Renata Agostini com a gente todas as terças e quintas. Essa jornada continua provavelmente aí nos próximos dias. Podemos voltar ao assunto ainda. Renata, obrigada por hoje e até quinta. Obrigada, meninas. Um beijo aos ouvintes. Até quinta. Tchau, Rê. Beijo. E a gente agora vai aqui a São Paulo, reaciona a nossa reportagem local, porque o Clauson Dutra tem informações sobre um outro assunto do dia, que é a possibilidade de o secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, Guilherme Derrite, deixar o cargo. Boa noite, Clauson. Conta pra gente o que está acontecendo. Conto, Vera. Boa noite para você, para todos. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, admitiu a intenção de deixar o cargo para reassumir o posto de deputado federal ainda no mês de dezembro. A ideia inicial é que Derrite acompanhe em Brasília a votação da PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Ele também quer ter a atuação no Congresso como vitrine eleitoral para concorrer a uma vaga no Senado. Derrite disse que a decisão sobre uma saída antecipada caberá ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos.
Isso foi uma possibilidade que eu mesmo aventei, mas mais por uma questão pessoal do que do trabalho, mas o que o governador Tarcísio definir aí, e se for pedido dele eu ficar até o final, eu vou ficar sem problema nenhum. A grande questão da possibilidade de eu voltar em dezembro é por conta do tema da PEC da Segurança Pública. Eu acho que eu tenho muito que colaborar lá por ser parlamentar e pelo tempo, pela legitimidade de estar aqui na maior Secretaria de Segurança Pública do país. Agora eu posso fazer isso também acumulando a função de secretário sem problema nenhum. Bom, a gente lembra que no final do mês passado, Guilherme Derrite deixou o PL e se filiou ao PP, partido pelo qual pretende concorrer ao Senado no ano que vem. Agora, embora declare lealdade ao governador, o deputado licenciado é considerado possível candidato até a governo estadual, caso Tarcísio decida concorrer à presidência no ano que vem. Hoje, os dois participaram juntos da cerimônia de formatura de 1.800 policialidades em operações na Baixada Santista por diversos órgãos, como o Ministério Público. Volto com você, Vera. Agora, obrigada, viu, Clauson? Agora, Vera, essa questão da segurança pública, o Clauson citou essas crises, né? É o calcanhar de Aquiles, pode ser o calcanhar de Aquiles de Tarcísio de Freitas nas eleições do ano que vem, porque a população de São Paulo, embora nós tenhamos alguns números em queda, principalmente aqui na capital paulista, há uma sensação de insegurança muito grande, aumento de letalidade policial e, com certeza, isso vai ser tema da campanha. Com certeza, eu acho que em todo o país a questão da segurança tende a ser um dos assuntos mais relevantes da eleição de 2026. Eu e Débora tivemos ontem no Roda Viva com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que faz ao todo momento um discurso, né, ali polícia, bandido bom é bandido preso, tudo bem se a polícia exagerar um pouquinho mais para dar uma sensação de segurança para a população, mas acontece que aqui em São Paulo o aumento da letalidade policial não veio acompanhado do aumento dessa sensação de segurança. Então, isso coloca, sim, sob perspectiva a gestão do Derrite. Já houve momentos em que o próprio Tarcísio manifestou a aliados descontentamento com a atuação do seu secretário, chegou a colocar em dúvida se ele permaneceria ou não, mas as circunstâncias políticas, a aliança com o bolsonarismo forçou sua permanência. Agora eles parecem estar num outro momento de discussão da relação. E o Derrite tem essa perspectiva de uma carreira eleitoral, então estar em Brasília, estar no parlamento discursando sobre um assunto polêmico como a PEC da segurança dá essa vitrine a ele. Vamos ver como as coisas vão se desdobrar e se ele vai mesmo voltar e reassumir o seu mandato de deputado federal. E aí o Clauson tem razão, as duas pontas são viáveis para ele, tanto ser candidato ao Senado quanto a governador. Acontece que as duas portas podem se fechar, se o Eduardo Bolsonaro for candidato ao Senado e se o governador for candidato à reeleição. E aí o mais provável é que ele saia à reeleição para deputado federal. Muito bem, então terminamos o Viva Voz de hoje, mas amanhã tem mais. Até, Vera, obrigada. Amanhã tem mais, a gente volta, amanhã tem economia com o nosso Bruno Caraza, tem bastante coisa. Até lá. Beijo, Vera.